boa tarde. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar aqui com meu amigo aqui, Odilon, comissário da Polícia Civil. Aí, grande amigo, brabo. Meu amigo Odilon, um prazer ter você aqui no canal Podcast DJ, Publicidade Digital, Histórias que Inspiram. Porra, tu deve ter história para inspirar essa galera aí com força, né, meu irmão? Algumas. Então fala um pouquinho quem é o Odilon aí pro pessoal ali. Dá uma boa tarde aí. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui participando desse podcast, a convite do meu amigo Jonathan. E tá passando um pouco das minhas histórias, da minha experiência de vida. É algo que eu gosto muito de fazer. Gosto de palestrar para motivar pessoas, jovens, adolescentes, a buscarem, né, a vencer na vida, né, a ser resilientes, persistentes. E quem sou eu? Eu sou marido, eu sou filho, sou cristão, Bacana. eu sou alguém que acredita em propósitos. Amém. Isso foi muito bem passado para mim pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai é pastor evangélico Que legal. e eu sou nascido e criado nesse berço. A farda para mim, ela é uma missão. Mas antes disso existe um homem, né? Um homem que carrega valores, carrega fé, responsabilidade. Que bacana. E eu não visto a polícia, eu assumo a responsabilidade de servir as pessoas. Que legal. Muito bacana. A gente nem conseguiu conversar antes, né? Fomos falando tanta coisa e não sabia disso, para você ver que segue o propósito do nosso canal. Inspirar histórias e trazendo esse meu amigo aqui. O que te motivou, meu amigo, a entrar na Polícia Civil? Bem, essa questão da motivação, eu sempre fui uma pessoa inconformada com a injustiça. Eu tive um senso de justiça muito grande, assim, aflorado em mim. E eu queria sair da posição de mero espectador e assumir a responsabilidade de agir. Sim. E além disso, quando adolescente, sempre gostei muito de assistir filmes policiais, aqueles filmes americanos, tipo Seven, que tinham como teor principal, né, a questão investigativa. Sim, sim. E eu vibrava muito com isso, assistindo esses filmes. E desde então, eu tinha essa decisão em mim de que um dia eu estaria numa força policial. Eu prestei vários concursos para Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. E eu cheguei a ser guarda municipal antes de ser policial civil. Que legal. Bem Eu que tu fiquei falou. 9 anos na instituição. Aí, Essa que aí é uma bacana. foto de quando eu estava lá na guarda municipal. Na ocasião, eu estava estudando para concursos da área de segurança pública e no meio do caminho abri o concurso da guarda municipal. Falei, vou fazer essa prova aí. E passei. Fiquei 9 anos lá. E isso daí eu participava do grupo de cerimonial. O uniforme da guarda municipal do dia a dia não é esse aí. Sim, sim. Esse uniforme é um uniforme de gala que a gente utilizava em eventos que aconteciam lá. E isso é desse período da guarda municipal que antecedeu a minha entrada para a Polícia Civil. Que bacana. Então, assim, esse sou eu, né, com relação à minha motivação de estar na Polícia Civil. Apesar de eu ter prestado concurso para a Polícia Militar e para a Polícia Rodoviária Federal, na verdade, o que eu almejava mesmo era uma polícia judiciária, que, no caso, é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. Sim. E hoje eu me sinto extremamente realizado nessa atividade que eu desenvolvo, em que eu atuo como policial civil. Muito legal. E dentro disso tudo, né? Antes de eu te fazer essa pergunta aqui, manda um beijo pra esposa, pros filhos, pro pai. Sim, porque tu sim. vai arrumar problema em casa, irmão. Com certeza, a minha esposa ela é extremamente importante na E minha não tem vida. polícia certa dentro de casa, não, meu amigo. Lá, no final do dia, quem acaba mandando, É né, isso aí. é ela. Não tem comissário. Então, assim, minha esposa, eu sempre costumo ressaltar a importância dela na minha vida. É uma pessoa que me apoia em tudo, que é extremamente relevante e que Deus colocou no meu caminho e é uma grande bênção na minha vida. Amo muito a minha esposa. Bacana. E como ela reagiu aí, a tua família em geral, quando você
tinha esse sonho? Te Bem, apoiou? Como é que foi? Na verdade, a minha esposa, a gente começou a namorar, eu estava estudando para concursos públicos, eu já era guarda municipal, e eu a incentivei também a estudar para concursos públicos. Ela, na época, estava fazendo faculdade de Direito, e ela começou a estudar, a gente começou a estudar juntos, ir para curso preparatório juntos. E nesse período, eu já era guarda há algum tempo, abriu também o concurso para guarda municipal quando ela estava estudando para concurso público. E eu falei, ó, faz essa prova aí que pelo menos você já vai ter também um emprego público garantido. Ela Legal. fez, passou, e hoje ela também, hoje ela está na guarda municipal. Que legal. E lá na guarda, atualmente, ela está atuando no grupamento que é o canil da guarda municipal, grupamento de cães, e atua como médica veterinária. Ela fez faculdade de medicina veterinária, lá ela é responsável técnica pelo canil da guarda municipal. Que bacana, hein? Já é mais uma entrevista que a gente vai ter no futuro, hein? Sim, e a minha esposa assim, é muito guerreira. Ela fez um curso que o pessoal que trabalha no canil faz, que é para operar com cães, né? E é um curso bem puxado, bem sugado. Ela é no meio de diversos homens. Ela foi a 01 do curso. Que isso, mano. Então, aí, me fala um pouco dessa foto, meu amigo. Essa aí é a foto da formatura da minha esposa quando ela entrou para a guarda municipal. Eu já estava na guarda. Muito bacana. Esse aí é um outro uniforme de gala lá da instituição, que eu, como eu disse, eu fazia parte do cerimonial da guarda municipal. E aí era a formatura dela. É uma foto bastante simbólica, né? Que está aí ela aí prestando continência, chegando na instituição. Isso aí é ao contrário em casa. Entrou em casa Não, é ao contrário. Isso daí ela foi lá, né? Em Aqui, casa. ó. Olha lá, aí já é o contrário. É tu batendo continência quando tu abre a Eu porta. presto continência para ela. E assim, com relação aos meus pais, eles reagiram com preocupação, né? Muita preocupação. Sim. Em razão da atividade que eu estava É isso aí. ingressando. Esse é meu pai. É o brabo. Aí, ó, com distintivo, orgulhoso, né? E como eu disse, eles reagiram com preocupação, mas também com muito orgulho, porque eles entenderam que não era um emprego, né? Era um chamado para minha vida, essa profissão como policial civil. A minha mãe, ela já faleceu no ano de 2018. Sim. E hoje eu cuido do meu pai, que ele teve um AVC no ano. Eu entrei para a Polícia Civil em 2013. Em 2012, inclusive eu vou falar sobre isso mais para frente, a respeito da minha chegada. Esse ano que antecedeu a minha entrada na Polícia Civil, que foi bem marcante. Bacana. E para continuar aqui, qual foi o maior choque de realidade aí no início da sua carreira? Choque de realidade. Vou voltar aqui até nessa fase aqui, ó. Teu início da carreira. Né? Isso daí foi... Aonde está o Oli? Eu não achei ele aqui não, ele teve que me mostrar fora do ar, tá? Que eu não achei. Eu sou aquele ali de camisa vermelha aí. Isso daí foi uma das minhas primeiras equipes de plantão. Quando eu cheguei na Polícia Civil, eu comecei trabalhando no plantão. Muito bacana. E aí está ali de lá para cá, está o Dr. Mauro, que hoje é o delegado titular da Desarme. Bacana. Do lado do Dr. Mauro está ali o Rômulo Brito, que hoje ele é host de um podcast também, o Fala Guerreiro. Aí estou eu ali de camisa vermelha, Ivan Leria de camisa amarela ali, que foi também um grande professor para mim na minha chegada, comissário Ivan. Quando eu cheguei na polícia, aprendi muito com ele. Aqui está o Márcio, que a gente chamava de Márcio Geleia. E aqui embaixo, sentado, está o grande amigo Renato Barroso, que mais pra frente eu vou falar sobre ele também. Vou botar ele aqui. Aí ele aí, ó. Porque eu já vou emendar nessa pergunta aí, qual foi o colega que mais te marcou nesse começo? Pois é. Está aí o colega, um dos colegas assim, o colega, né, que foi uma grande inspiração para mim, que marcou, né, a minha chegada na instituição. Por quê? Eu estudei por muito tempo em curso preparatório, e em um desses cursos ele era professor do curso. Ele era um dos melhores professores de direito, ele dava aula de direito administrativo, também dava aula de direito penal, processo penal, mas a principal disciplina dele era direito administrativo.
Eu costumo dizer que ele é o papa do direito administrativo. Muito excelente professor. E ele sempre falava muito bem da atividade policial, da polícia civil. Ele sempre falava com muito gosto da instituição. E isso ia motivando a gente mais ainda e gerando na gente ainda mais vontade, né, de poder ingressar na casa. E, por fim, passei no concurso e no ano de dezembro de 2013, fui lotado. Minha primeira lotação foi na 58 DP, na Posse, em Nova Iguaçu. E quando eu fui trabalhar no plantão da delegacia, quem estava lá? Que legal. Renato Barroso. Foi meu companheiro de plantão na minha primeira lotação. Então, assim, aprendi mais ainda com ele. No caso, só pra gente reforçar aqui pro público, o pessoal que tá vendo, aqui, ó. é ele. Aqui está ele no plantão ali comigo. Isso daí foi esse plantão aí foi um plantão de blusa Réveillon. azul clara e blusa azul escuro, não é isso? Isso. Dando um valeu aqui assim, né? Esse Maneiro. que tá sentado aí. Como é que pode, esse plantão aí, inclusive, é um plantão de Réveillon. Que legal. Do ano de 2014 para 2015. Bacana. Então, isso daí eu encontrei com ele ano passado, recentemente, num evento lá na cidade da polícia, e fiz questão de tirar uma foto com ele, porque é uma pessoa que realmente marcou, uma pessoa foi importantíssima, né, nesse meu início na Polícia Civil. Que legal. Meu amigo, agora a gente vai falar um pouco de rotinas, bastidores e função, para aquelas pessoas que têm a curiosidade de ser uma policial civil, tentar entender um pouco, claro, dentro da possibilidade que você puder falar, tá? Mas na prática, o que faz um comissário de polícia civil? Bem, o comissário de polícia... Primeiro eu quero dizer o seguinte. Comissário, não existe um concurso para comissário. Essa função uma promoção de comissário, dentro, né? é o topo da carreira de oficial de polícia. Você presta o concurso para oficial de polícia, entra na 6ª classe, e aí você vai sendo promovido por tempo ou por merecimento. Aí vai passando para 5ª classe, 4ª classe, 3ª classe, 2ª classe. E aí quando você chega na 1ª classe, essa classe é denominada como comissário. Que legal. Então, assim, é dessa forma que você ingressa no cargo de comissário. É por promoção interna. E o comissário, ele é o elo entre estratégia e execução. Ele é uma pessoa que atua como um gestor, como um coordenador na delegacia, sempre submisso à autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. Ele organiza diligências, cumpre mandados, acompanha investigações complexas, toma decisões operacionais importantes, sempre, como eu já disse, sob coordenação da autoridade policial. Ele é uma liderança que está sempre sob pressão, porque sempre é cobrado os resultados. Assim, falando para minha área, que sou empresário, eu entendo que você faz parte da área tática. Você tipo é um gerente. O gestor tá Exatamente. Em cima, passa para você filtra para passar para os colaboradores. Exatamente. Isso é seu comissário, né? E vale ressaltar que, para mim, a parte mais difícil não é a parte operacional, não é ir para uma comunidade, para uma operação. A parte mais difícil é gerir pessoas. Mas esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio, porque tem pessoas ali em fases diversas da vida. Sim. Tem aquele novinho que chega motivado, tem aquele que já está no meio da carreira e está estagnado ali, não sabe o que quer, para onde quer ir. E tem aquele já antigão que só está esperando a aposentadoria. Aí, vamos lá. E você motivar essa galera e fazer com que a equipe gere resultado, irmão. Então, assim, a gestão de pessoas é um grande desafio. Então, você já praticamente adiantou uma pergunta, né? Que eu ia te perguntar qual era os maiores desafios na tua função. No caso, é gerir pessoas, né? Então, a gente vai pular aqui para o que as pessoas mais entendem errado sobre o trabalho da Polícia Civil. Que você pode deixar pra gente aqui. Olha, isso daí, o que eles entendem errado é que eles entendem que nós somos apenas repressão, mas nós não somos apenas repressão. Sim. Na verdade, o nosso trabalho é um trabalho técnico, investigativo e jurídico. Sim. Esse é o trabalho da Polícia Civil. A gente trabalha com provas e não com opinião. Existe a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Polícia Rodoviária Federal é uma polícia ostensiva.
e existem as polícias judiciárias, que no caso é a Polícia Civil e a Polícia Federal. Nosso trabalho é investigar. A Polícia Militar, ela está na rua, pega uma ocorrência, ela vai conduzir essa ocorrência para a delegacia, o plantão vai receber a ocorrência, fazer o registro e vai ser dado andamento na investigação. E essa é a função da Polícia Civil. E eu percebo que muita gente confunde as atividades. Sim. Eles pensam que é tudo a mesma coisa. Tem gente que chega para mim, Odilon, você trabalha na rua? Aí eu falo, rapaz, também. Só que o nosso trabalho não é simplesmente trabalhar na rua. Sim. Ir na rua é uma consequência para uma diligência, para um cumprimento de mandado, para participar de uma operação. Então, até botei uma aqui como exemplo, né, que você está explicando sobre isso, para o pessoal poder entender um pouco e complementar essa tua pergunta sobre trabalhar na pressão e tomar uma decisão você sendo esse comissário. E essa imagem corresponde a uma tomada de decisão bem brusca, né? Porque olha a hora, não foi cedo. E às vezes chega lá, né? Passa até de 24 horas trabalhando direto para pegar uma operação dessa. O pessoal acha que é simples, mas Essa ação foi uma ação muito emblemática da minha equipe, que inclusive ela redundou numa promoção por ato de bravura para mim e para minha equipe. Bacana. Foi a maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil. Que legal. Tá que aqui, nós... né? Deixa eu achar ela aqui. Essa aqui, não, essa daí essa é outra. Essa aí Caraca, é outra? Essa é outra ação. Essa daí foi uma apreensão de cocaína que fizemos e acaba que a polícia... Engraçado que a gente estava lá nessa ação e logo depois chegou a Polícia Federal, que estava monitorando o mesmo alvo, chegou no local e aí nós fizemos a ação em conjunto aí, como vocês podem ver, tem policiais federais aí e a minha equipe da Polícia Civil. E foi uma ação muito importante, foi amplamente divulgada pela mídia. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, Operação Chupa Essa Manga, vocês vão ver as reportagens sobre essa ação. Foi uma ação interessantíssima porque teve todo um desdobramento no judiciário. Então, se você me perguntar o que me marcou na Polícia Civil, eu acho que nesse dia aí, o tamanho dessa ação, ela me fez naquele momento ali olhar e falar, realmente, eu estou realizado, eu sou um policial de fato, então minha vida na Polícia Civil se resume em antes e depois dessa ação aí, para você ter noção do quão importante ela foi para mim. Que bacana. Então tu já antecipou mais uma pergunta. Dentro dessa sob pressão e o caso que mais te marcou, que é essa dessa apreensão aí do Chupa-Manga, né? Operação Chupa Essa Manga. Chupa Essa Manga. Por que foi dado esse nome para essa operação? Porque ao nós adentrarmos no galpão, para poder a gente... Nessa diligência, nós tínhamos a informação de que ali teria uma certa quantidade de cocaína. Nós chegamos e encontramos contêineres refrigerados e diversas mangas arrumadas dentro desses contêineres. E a gente ficou, cadê a droga? Onde está a droga? E a gente começou a procurar, até que um colega pegou uma manga, cortou, quando foi ver, a droga estava dentro da manga. Caraca. A droga ela estava sendo acondicionada dentro das mangas de uma forma que você não percebia, porque eles fizeram de uma forma bem cirúrgica, colocaram aquele papel filme, né, aquele plástico fininho, e colocava as mangas ali, você não percebia que tinha droga ali. Que bacana. E aí acabamos achando ali 700 quilos de cocaína que estavam sendo colocados dentro de contêineres refrigerados exatamente para evitar fiscalização, porque esses contêineres eles não podem ser abertos, porque mercadorias que precisam de refrigeração, se você abre o contêiner, ela tem que ser descartada, não pode mais ser transportada. E elas estavam indo para a Europa, era o destino, na Antuérpia. Que é sério? Que bacana, hein? E me explica aí um pouco aí. Você já teve alguma situação dentro... Uma não, né? Milhares, ainda mais agora o último caso que teve aí, né? Da criança de 8 anos, né? Foi com vocês, não foram? Sim, sim.
Qual a situação te ensinou a ter mais empatia humana, assim, que você possa destacar pra gente? Sem ser esse último caso que já tá na notícia, tá na tudo quanto é lugar aí. Caso de empatia humana. Empatia, eu tive um caso que, que ele é emblemático. Eu até já contei, sempre conto esse caso, mas vale, porque é um momento de grande empatia que eu presenciei, mas que não era fácil. A minha equipe fez uma prisão de um senhor. Chegou uma informação de que uma pessoa estaria vistoriando uma motocicleta num posto do Detran e que estaria com um mandado de prisão por estupro em aberto, estupro de vulnerável. Nós fomos até o local, abordamos um senhor que estava lá com essa motocicleta e confirmamos que ele estava com um mandado de prisão em aberto e conduzimos ele à delegacia. E cumprimos esse mandado, formalizamos o cumprimento do mandado e posteriormente chegou lá família, filhos, a atual esposa dele, que não era a mãe desses filhos, mas estavam todos juntos ali. E pediram para verem ele, né, que ele estava na cela. E fui com eles até a cela e a gente tem que ficar perto ali tomando conta, né, observando. E num dado momento eu percebi que uma das filhas que estavam ali, ela estava assim, as lágrimas correndo nos olhos dela, e ela olhando assim para aquele senhor que era o pai dela, e de repente ela ficou: pai, me perdoa, meu pai, me perdoa por eu ter feito isso contigo. E aí, quando eu fui ver, ela era a vítima do estupro que ele havia cometido, de vulnerável. Ele abusou da própria filha quando ela era criança. Mas abusou mesmo? Abusou, sim. E ali ela estava se sentindo culpada ao ver o pai dela, que ele já era uma pessoa que já estava com uma idade avançada, tinha uma enfermidade, estava doente, e estava ali naquela cela, e ia passar por pagar, né, o preço do crime cometido, mas mesmo assim ela teve essa empatia, não de se culpar, né, mas assim de ter pena, né? Ter Naquele aquele momento ali que ele sentimento foi de ver o preso. pai ali naquela condição, enfermo, idoso, e tendo que ir para uma cela naquele momento. E, enfim, não que ele não deveria pagar. Ele deveria pagar, sim. Mas sabe como é que é, né? Filho, né? Sim. Ver um pai naquela condição ali, e ela conseguiu, mesmo ela tendo sido a vítima daquilo ali, ter a empatia, né, deve ter perdoado o pai e ter sentido pena dele naquele momento ali. Entendi. E são coisas. E assim, eu já presenciei muitas situações. Quando eu cheguei na Polícia Civil, eu trabalhei no plantão. E eu sempre digo que todo policial, quando entra na Polícia Civil, tem que trabalhar no plantão. Eu sempre falo isso com os novinhos que chegam, converso muito com eles, quando eles ainda estão no curso de formação, que vão fazer estágio na delegacia que eu estou trabalhando, eu converso com eles e digo isso, porque o plantão é uma escola muito grande, porque você recebe as ocorrências ali no calor dos fatos, ocorrências diversas que você vê ali, e você vai aprendendo com cada uma delas. Cada uma delas é uma experiência diferente e é muito interessante. E essa pessoal novo que entra, ou o pessoal novo que vai entrar no futuro, como é que você ajudaria ele no emocional, no equilíbrio? Qual dica você daria ali pra essa galera, assim, pra lidar nesse dia a dia com essa pressão? Rapaz, a gente tem que buscar atividades fora da polícia que nos ajudem a descarregar, né, toda essa carga que a gente recebe ali. Porque a profissão ela nos coloca diante do pior lado da natureza humana, né, que é violência, dor, mentiras. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Isso me faz lembrar de uma frase do Nietzsche, de um livro dele, Além do Bem e do Mal, que cabe muito bem nessa situação. Quem luta com os monstros deve cuidar que
ao fazê-lo, não se torne também um monstro. Isso aí. E quando você olha longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Então, nós temos que buscar um equilíbrio. Por exemplo, praticar atividade física. A atividade física, ela, ela faz com que seja produzido um mix de hormônios na gente, dopamina, serotonina, Noradrenalina. noradrenalina, adrenalina, Isso. GH, Isso. testosterona. Isso. E são hormônios que nos dão bem-estar, melhoram o nosso humor. E além da atividade física, a gente precisa também trabalhar da nossa espiritualidade. Isso aí. A espiritualidade ela é importantíssima, porque eu não acredito que alguém possa viver sem ter uma crença Não tem como. de algo superior, porque inclusive eu acho que a gente tem que estar todos os dias entusiasmado ao sair de casa e ao chegar em casa. E quando você busca no original, no grego, a origem dessa palavra entusiasmo, ela significa ter um Deus dentro de si. Muito maneiro. No original dessa palavra é ter um Deus dentro de si. Que legal. Por quê? Eles utilizavam essa palavra de entusiasmo para momentos de intensa euforia, quando as pessoas recebiam como é que se diz? Quando estavam com muita energia, muito animadas, muito felizes, recebiam esqueci agora o termo. Enfim, era essa palavra, entusiasmo, que definia isso, que era ter um Deus dentro de si. Então, assim, eu penso que a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. Eu não vou aqui definir uma religião para ninguém, eu tenho a minha. Sim. A que eu creio, que eu acredito, creio em Deus sobre todas as coisas, mas a gente precisa disso sim, cuidar da mente, cuidar do espírito. Agora, os novinhos, uma coisa que eu digo para quem está pensando em entrar na Polícia Civil, primeiro você tem que saber se você tem vocação. Isso aí. Tem que pensar, eu tenho vocação? Uma coisa bacana que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o nosso podcast, que ele falou uma frase que me marcou, que eu tenho a mesma propriedade, e até no ramo dos negócios a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é senso de justiça. E a gente, como gestor, o senso de justiça pode nos ajudar e nos atrapalhar, não é isso? E falando nesse senso de justiça para essa galera nova que está entrando, eu acho que é um dos primeiros pilares, né, que pode ajudar eles a saber se eles querem ou não ser polícia, para saber qual a motivação e qual o propósito para ser polícia. E dentro desse período, né, que já passou mais de uma década, que Sim. você está como policial, Há 13 anos. como mudou você como pessoa, desde quando você entrou para agora? Paz, eu mudei bastante. Eu mudei porque a gente lida muito com, como eu já disse anteriormente, a gente lida muito com as mazelas da sociedade, né? Sim. E eu fiquei mais atento à fragilidade humana. Já chegou alguma época assim em casa, desculpa te interromper, mas que tu nem dormiu? Alguma situação assim pesada que tu passou? Sim. Uma não, né? Várias, né? A principal, Sem entrar em detalhes, né? Senão a gente tinha a cortado principal do delas, YouTube, mas... o dia que foi mais marcante para mim foi no dia dessa operação que teve no Alemão, no Complexo do Alemão agora, recente, no Alemão e na Vila Cruzeiro. Sim. Foi um dia diferente. Foi algo muito tenso, porque eu vi ali colega descendo, que eu tinha abraçado no briefing lá da operação. De manhã abracei o cara e vi o cara descendo morto. Vi o delegado descendo, doutor Bernardo descendo. Para mim ele já estava morto, mas graças a Deus, Deus operou um milagre na vida dele. Ele está vivo, apesar de ter perdido parte de uma das pernas. Ele sobreviveu, foi um grande milagre. Amém.
a sobrevivência dele, enfim, foi uma das operações mais marcantes. E quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise de choro quando eu cheguei em casa. E eu fiquei sabendo que diversos colegas tiveram a mesma coisa, porque foi muita tensão, muita pressão aquele dia inteiro naquela operação. E quando eu cheguei em casa, abracei minha esposa, meu irmão, comecei a chorar, não sabia nem por que eu estava chorando. Mas foi aquela carga do dia inteiro ali. E eu coloquei a cabeça no travesseiro e foi pensando a noite inteira. Mas, além desse dia, esse foi o dia mais marcante, mas é óbvio que tiveram muitos outros. Teve uma ação, quando eu estava na delegacia de roubos e furtos de cargas, que... Não é essa galera aí não, né? essa galera aí, parte dela estava. Isso aí foi antes do alemão, não, né? Não, isso daqui foi lá no... Ah. Isso aqui foi lá no Vidigal. Aham. Isso daqui foi logo nos primeiros anos. Eu trabalhava na 64 em São João de Meriti. Estava me preparando para sair para uma operação. Passa aí para aquela outra. Aqui foi na DRFA, foi uma ação nossa, numa operação em Parada de Lucas, que nós prendemos 7 indivíduos com fuzis. Esse aqui, esqueci o nome dele, que eu conheço também. Sérgio Paulo. Ah, o Serginho. Sérgio Paulo. Serginho é parceiro. E redundou também num ato de bravura, numa promoção por ato de bravura, porque a gente libertou uma família que foi feita refém nesse dia aí. Que legal. E passa para uma próxima aí. Não, foi uma anterior que estava... A outra aqui que tava a galera na casa? Isso, essa daí. Aqui no meio está o doutor Vinícius, que foi um delegado que considero demais. Passei a fazer parte da equipe dele. Era uma equipe excelente que me fez crescer muito na Polícia Civil. E essa ação aí, essa ação foi uma ação também muito importante. Foi lá em Araruama, na região dos Lagos. Caramba. Foi no dia 1º de janeiro, se eu não me engano, de 2023. 23, acho que foi de 2023. Nós prendemos uma liderança do Caju. Foi uma investigação de aproximadamente 2 anos. Que legal. E aí, nesse dia, ele estava sendo monitorado. Vimos que ele estava numa casa de praia dele lá em Araruama. Policial de bermuda e tudo. Eu tô aí... deixa eu ver, eu tô nessa foto. Aqui eu tô de calça, mas eu cheguei lá no domingo, fiquei de bermuda, de camisa... Igual ela aqui, né? Igual ela estava comigo. Estávamos nós dois, mais o Rodrigo Pena, que está ali atrás. Nós ficamos num carro descaracterizado, em frente à casa dele, de 3 horas da tarde do domingo até 6 horas da manhã da segunda-feira, monitorando. Aí as equipes chegaram, aí nós entramos e pegamos ele dormindo dentro de casa. Foi uma ação bem interessante também, bem legal, bem trabalhada. Resultado de uma investigação de 2 anos, muito bem feita, pelo Vinícius, que trabalha comigo hoje lá na equipe lá. Que legal. Em Nova Iguaçu. Assim, são diversas ações. E essa equipe aí, cada rosto aí que eu olho aí, cada pessoa tem uma história, que eu vejo aqui, meu irmão, esse colega aqui, ó, ele foi baleado numa ação e graças a Deus está tudo bem com ele, tomou um tiro no braço. A Cal era meu chefe e também uma pessoa extremamente competente, técnica. Ali atrás está o Alan, que hoje é chefe da 38DP. A Dani, que está de bermuda, trabalha com ele. E lá na ponta é o Léo Signorini, trabalha na delegacia de cargas, cara brabo, guerreiro, muito bom. Então, assim, eu trabalhei com pessoas muito boas, com as quais eu aprendi demais. Bacana. Demais mesmo. E essa foto aí? Aí tá ali o Alan, Sim. Sérgio Paulo, João Ururaí. Esse camarada tem que trazer ele aqui também, hein? Quem? João Ururaí, grava esse nome aí, traz ele aqui. Depois pesquisa ele aí nas redes sociais. A Cal, ali atrás, um camarada que é um ícone na Polícia Civil também, Rony, muito conhecido. Esse daqui também, ó, conhecidíssimo. A gente chama ele de orelha. Já pode fazer o convite. Não sei porquê, mas o pessoal chama ele de orelha. Aqui, esse aqui é o Vinícius, que trabalha lá comigo. Ele que foi responsável pela investigação de 2 anos que a gente prendeu uma liderança barbudo lá. Aí, né? Esse barbudo aqui. Jaqueline, Rodrigo, Cris,
Tá o Serginho ali, ó. Sérgio tá aí, Sérgio tá em todas. Francisco, Pena ali atrás. Galera boa demais. Essa aí foi uma ação no dia 23 de dezembro de 2024, lá no Morro do Falé Fogueteiro, que a gente fez uma apreensão de 5 toneladas de maconha. Eu estava em casa lá, já no recesso de Ano Novo, e aí recebo uma ligação com uma informação importante de que estava tendo uma movimentação dessa quantidade aí de droga. Eu liguei para o ACAL ligou para os superiores e fomos autorizados, mobilizamos aí a CORE, DRFA, DRFC, outras equipes, entramos lá e fizemos essa apreensão muito exitosa. Aqui está o João Uraraí, parceiraço, é um irmão que a Polícia Civil me deu. Volto a dizer, depois pesquisem ele aí nas redes sociais, que vale a pena trazê-lo aqui. Tem muita história, muito conhecimento, João, tá muita convidado já, irmão. experiência. Só vamos marcar o dia agora. Isso aí a gente estava dentro do blindado ali naquela... Dá pra ver ali o calor humano lá e brilhando na cabeça de vocês ali. Muito bacana. Aí ela e a quantidade aí. Quantas toneladas? Foram 5 toneladas. Muito bacana. Aí, isso daí, equipe rapaziada, geral, né? parte, né, da galera que participou dessa ação. Aí tem gente da DRFA, DRFC, enfim, Cefai. O ACAL, que é esse aqui, ele, como eu disse, ele era meu chefe, eu trabalhava com ele na mesma equipe. Ainda considero como da mesma equipe, apesar de nós estarmos em delegacias diferentes. Hoje ele é chefe lá do Cefai, que é a Coordenadoria de Fiscalização de Armas de Fogo e Explosivos, que fica lá na cidade da polícia. Bacana. Essa daí é a equipe da atual delegacia. Essa é minha atual equipe. A gente estava na 24ª DP, é uma delegacia que antecedeu a que nós estamos agora. E doutora Kelly, pessoa maravilhosa, gente finíssima, gente boníssima. Cíntia está aqui atrás, nossa chefe de cartório. Bruninho, Vinícius, Rodrigo. E tem alguns aqui. Esse daqui é o Fabrício. Fabrício e Jaqueline, irmão, esses dois aqui, eles brilham. Para eles não tem tempo ruim. Que bacana. Agora, no domingo de carnaval, eu estava numa resenha com uns amigos. Recebi uma ligação deles. A gente está indo lá em Rio Bonito efetuar uma prisão, podemos? Eu falei, vai? Foram lá, efetuaram uma prisão importante. Que legal. Esses daí não tem tempo ruim para eles, não tem mesmo. A equipe toda ela é muito boa, mas vale ressaltar o empenho, né, desses dois aí. Isso daí foi uma foto que nós tiramos lá no dia da operação no Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, já no finalzinho da operação. A gente tinha ido na cidade da polícia deixar alguns presos lá, só que ainda tinha gente lá em cima operando. E aí, meu irmão, eu olhei para a equipe me olhou, falei, galera, vou voltar para lá, não vou deixar o pessoal lá não. Ele, claro, vamos voltar. Maneiro. E aí retornamos. Quem tá aí nessa foto aí? Aqui tá o Fabrício, que eu acabei de falar dele, Vinícius ali atrás, Martins aqui no meio, Sérgio Paulo, lá atrás está o Rodrigão, e aqui está o doutor Paulo Henrique, doutor PH. Bacana. Ele é delegado de polícia. Nesse dia, ele nem estava com a gente, ele estava em casa, ele foi para a cidade da polícia, e chegando lá, quando eu estava retornando para o complexo com a equipe, eu falei, e aí, doutor, tô voltando para lá, quer ir com a gente? Ele, vambora. Ele equipou lá na hora, acoplou com a gente e retornou, e foi junto com a gente lá pro complexo. Muito bacana. Meu amigo, te agradeço aí pela tua presença. Está encerrando nosso bate-papo. Já? Acrescentou bastante na minha vida, ainda acredito na vida do pessoal também que está seguindo o nosso canal Histórias que Inspiram. O que te mantém firme aí, cara? Assim, além desse brilho nos olhos, dessa vontade de ser polícia, de ver assim, a vontade mesmo, né? Além disso, o que te mantém firme nesse dia a dia aí? O que me mantém firme é o propósito, é saber que alguém dorme mais tranquilo porque eu não durmo. Bacana. Essa foi forte, hein? Vai merecer um corte bacana, hein? Em uma palavra, o que significa servir a sociedade? Responsabilidade. Forte. E pra gente encerrar, meu irmão,
deixa uma mensagem final pro pessoal, para as pessoas que querem ser, as pessoas que não querem, e fala um pouquinho, você polêmico, um pouquinho sobre todo a mística sendo criada, que eu conheço alguns colegas assim como você, eu tô conhecendo agora, a gente está sendo aí amigo, e eu vejo a seriedade do que é a polícia civil, do que é a polícia militar. E às vezes vocês são muito denegridos, entendeu? De uma maneira assim, até covarde. Isso aí é minha opinião, tá, gente? É minha opinião. Mas fala um pouco do que é ser policial pro pessoal e dá uma dica e deixa a galera de cabeça erguida que eu vejo que tem homens sérios lá dentro, umas pessoas que realmente se preocupam com a sociedade. E se você puder explanar aí, você tem uns 2 minutos aí pra falar com a galera aí o que é ser policial e Olha, ser policial é o que eu sempre falo com os novos policiais. Que antes de prestar concurso, ele tem que pensar e perguntar a si mesmo com honestidade: eu tenho vocação para servir ou estou buscando emoção? isso aí. Porque depois que você entra para a carreira policial, você tem que abdicar de muita coisa. Você não tem, como um trabalhador comum, que vai, entra na empresa, executa a sua tarefa, fecha a porta, vai para casa e vai viver a sua vida privada. Não. Nós, querendo ou não, somos policiais 24 horas. Quando você chega no portão da tua casa, o teu vizinho, a pessoa que está no bar de frente, ele está te olhando, olha, aquele cara é polícia. Ele é policial. Nós somos vistos como policiais o tempo todo. Na folga, Então, assim, descansando, a passeando, gente precisa viajando. estar atento, mesmo fora de expediente. A gente tem que planejar a rota que a gente vai fazer, com quem a gente vai andar, para onde nós estamos indo, onde eu posso, onde eu não posso parar, se eu vou estar armado, se eu não vou estar armado. A gente tem que pensar nisso todos os dias. E quando o tempo vai passando, isso só vai se acentuando cada vez mais. Porque você vai se envolvendo cada vez mais na profissão, você vai vivenciando cada vez mais a profissão, vendo as mazelas sociais a todo instante, e isso vai se acentuando cada vez mais. A arma, ela passa a ser um alongamento do teu corpo, você já não consegue mais viver sem ela. Então a sua vida muda. É uma profissão em que você aprende a escolher onde sentar, observar quem está ao redor, medir ambientes. Não é paranoia, é prudência. E além disso, você vai abrir mão de finais de semanas, feriados, datas importantes. A sociedade descansa, a polícia trabalha. Essa é a vida de um policial. E mesmo assim, como você disse, somos mal interpretados muitas das vezes, hostilizados. E se você me perguntar como é que é um dia comum aí tem uma rotina? A gente não tem rotina. A gente, na semana passada, você falou aqui de uma menininha, da Valentina, Sim. que foi baleada lá em Nova Iguaçu, na circunscrição da delegacia que eu trabalho. Eu estava de manhã cedo, indo para a academia, eu recebo um telefonema do diretor do departamento e ele me pergunta: Odilon, tá sabendo da menina que foi baleada lá? Eu ainda não estava sabendo, não tinha tomado ciência. Falei: diretor, eu não estou sabendo não, mas eu vou me inteirar aqui agora e já vou tomar as providências. Naquele mesmo momento, eu desviei o meu destino, fui direto para a delegacia, já acionando a equipe, e começamos a diligenciar de forma ininterrupta durante todo aquele dia, buscando câmeras, indo para o local da ocorrência, conversando com pessoas, indo até o hospital. E aí no hospital você conversa com um pai que estava do lado de uma filha de 8 anos que foi baleada de forma covarde por aqueles indivíduos. E aí você percebe que uma ocorrência policial não é apenas uma simples ocorrência policial. Existem vidas interrompidas, histórias modificadas, porque uma família que tinha uma filha de 8 anos agora não tem mais. Eles tinham planejamentos para aquela criança que
ficaram aí, ó, sem ter como executar, porque ela não está mais aí. E é isso que a gente vivencia. E eu estava na delegacia, o Martins tinha ido com alguns policiais até o hospital para conversar com os pais, para buscar informações, fazer diligências, e ele ficou ali conversando com o pai por um tempo. Quando ele retornou para a delegacia, eu recebi ele na porta da delegacia e ele começou a falar, e ele estava muito elétrico falando comigo. Ó, eu já fizemos isso, fomos em tal lugar, eu conversei com o pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conversei com o pai lá no hospital, ele me falou isso, me falou aquilo, me falou aquilo, e ele falando rápido, como se ele estivesse querendo, eu estava percebendo que ele queria se livrar daquele momento ali. E aí, quando ele concluiu, ele falou: Dilon, agora eu preciso ir para um canto sozinho que eu quero chorar. Então, assim, ele estava muito tocado, porque ele recebeu, né, aquelas informações do pai e recebeu toda a carga da emoção que o pai estava vivendo ali naquele momento, de estar perdendo a sua filha. E é isso que a gente vivencia. A gente não tem rotina, a gente quando vai para o trabalho, a gente pode estar pela manhã fazendo uma reunião e à tarde estar trabalhando numa ocorrência totalmente melindrosa e tendo que manter equilíbrio entre razão e emoção. E não tem o que reclamar, é simplesmente executar. Bacana. Gente, espero que vocês tenham gostado. Para mim, estar aqui conversando e ouvindo as histórias que inspiram de pessoas assim como você, principalmente um policial dedicado, com sucesso na carreira, me motiva e me tranquiliza que a gente sabe que tem profissionais aqui nos apoiando. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Odilon, muito obrigado. Fala pro teu amigo aí que já tá convidado para vir. João Um Ururei. abraço aí na sua esposa, na sua família, tudo. Obrigado por esse tempo dedicado e obrigado por estar dividindo essa história com o pessoal ali que sonha em ser policial ou até aquelas pessoas que... Eu queria complementar Fica à sobre essa vontade, questão irmão. do sonho, Pode falar. porque assim, eu falei muito das ocorrências aqui, mas eu gosto muito de motivar as pessoas. Se você tem um sonho de... Qual é a câmera aqui? Essa aqui, aquela Dá aqui lá? o close, Pode ser essa vai no aqui? close, isso. Se você tem um sonho de entrar de passar num concurso público, seja ele qual for, se for a Polícia Civil, enfim, nunca desista do seu sonho, porque esses dias eu estava tentando contabilizar a quantidade de concursos que eu já prestei e eu parei na contagem de 30. Eu já prestei pelo menos 30 concursos, fiz 30 provas de concursos públicos. Comecei bem cedo e fui fazendo e eu nunca desisti. Eu sabia onde eu queria chegar. E no ano de 2012, eu passei em 3 concursos. Passei no do Degase, SEAP e Polícia Civil. SEAP é a atual Polícia Penal. E naquele ano, o meu pai, que vocês viram aqui na foto, ele sofreu um AVC no mês de julho, durante o período que eu estava treinando para o TAF. E nem por isso eu desisti, eu lutei, continuei, e a palavra que hoje me define é resiliência. E eu quero deixar essa palavra para você, não desista. Você está numa fila e você precisa continuar nessa fila que a tua vez vai chegar. E isso tem que ser de forma ininterrupta, porque muita gente começa a estudar para concursos públicos, aí faz uma prova, não passa, para de estudar. Quando você para de estudar, você vai para o final da fila de novo. Agora, se você fez uma prova, não passou na prova e continua estudando, você continua agregando conhecimento para o próximo concurso que você vai fazer. E aquela prova que você foi reprovado, ela faz parte da tua preparação. É uma experiência que você teve que vai te deixar mais forte para na próxima você ter experiências para você conseguir passar. Então continue lutando, porque eu passei por muitas dificuldades. Tinha dia que eu não tinha dinheiro de passagem. Eu lembro que eu fui fazer uma prova, foi quando eu fui fazer a prova da Guarda Municipal. Eu fui fazer a prova, quando eu saí da prova, eu não tinha dinheiro de passagem para voltar para casa. Eu cheguei lá no ponto de ônibus, no ponto final, e cheguei pro fiscal, falei, irmão, tô sem um centavo, fui fazer um concurso ali, tem como você deixar eu passar pela frente? E ele deixou. Mas hoje, graças a Deus, eu sou comissário de polícia, em 13 anos de instituição, Deus ele me honrou ali,
e hoje eu sou comissário de polícia e é isso. Esse é o resumo da minha história aqui. Eu gostaria de falar muito mais, mas senão a gente vai ficar aqui Da o noite. dia inteiro. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Muito obrigado mesmo. Tua história é muito bacana. E esse é o propósito do nosso canal: inspirar pessoas. Tá? Um grande abraço, irmão. Fica com Deus aí. Valeu! Um abraço.